Oi gente, nesse vídeo eu vou explicar como que eu fiz meu planejamento para a faculdade no Notion. Eu já fiz um vídeo falando sobre as funcionalidades básicas dele, que é importante para que você entenda esse vídeo também. Mas se você já tem uma noção maior do Notion, vai dar para você entender isso aqui. Para começar, eu já criei aqui essa página com esse nome. Eu vou adicionar uma capa, já que eu fiz isso no meu. Eu coloquei todas com esse tema de universo, que já eram essas fotos disponíveis aqui, mas tem como você mudar. Eu não coloquei nenhum ícone, que eu achei melhor assim. Eu prefiro usar ele no modo dark, porque o branco ele realmente fica muito claro e eu não gosto muito. Então, aí eu já estou colocando os títulos básicos que eu vou colocar no meu planejamento. Então, a partir desses títulos é que eu vou colocar as tabelas embaixo de cada um deles, de acordo com o que eu quero. Aqui na base de dados vão estar as principais tabelas. Então, eu vou criar uma página em que eu vou colocar umas 4 tabelas, eu acho, são 3. Então, eu vou colocar aí o título, vou aumentar o tamanho da página. E eu vou colocar a primeira tabela, que é a principal, vai ser o nome com tarefas. Nela, eu vou colocar todos os trabalhos, provas, listas para entregar, listas que eu vou fazer só para estudar, reuniões, então eu vou colocar tudo nessa mesma tabela. Eu vou colocar algumas propriedades, que eu acelerei porque senão ia demorar demais, mas é só vocês colocando as que vocês acham mais importantes. Algumas vocês não vão usar, provavelmente, outras sim. Eu coloquei 2 tipos de tarefas, porque essa primeira, que só tem tarefa, são as que eu preciso entregar. E essas outras são as que eu vou fazer só por estudar mesmo, no caso que eu não tenho a obrigação de entregar. Ele tá com o tipo multi-select, mas eu vou trocar para select porque eu acho que vai ficar melhor. Eu não vou precisar colocar mais de uma tag para cada página. Então eu coloquei para select. Obviamente eu coloquei as datas de entrega para quando eu colocar a visão de calendário. Eu coloquei dia de estudo, mas vocês já vão entender depois. Eu não vou usar ela nessa tabela especificamente, apesar de que pode usar, mas eu não vou usar ela nessa tabela, eu vou usar ela em outra visualização e na página principal. Essa outra propriedade aí é só para consulta mesmo, mas não é necessária não. É só se você quiser, mas eu nem sei se eu vou usar essa coluna, qualquer coisa eu apago depois. Eu também adicionei essa propriedade de tipo de trabalho, mas eu não acho que eu vou usar muito ela, apesar de que eu acho ter trabalho, mas eu não sei se eu vou usar muito essa propriedade. Mas eu já deixei aí para caso vocês utilizem, porque eu vou deixar disponibilizado um template que vai estar com o link aqui na descrição. E vocês podem fazer as alterações que vocês acharem melhor. Eu também vou fazer essa outra de status, para poder saber em que ponto eu vou estar dessa tarefa, dessa lista, por exemplo. Eu adicionei essa outra propriedade de checklist para que eu possa ir marcando se eu já fiz ou não, que eu vou usar muito nas tabelas, inclusive. Então, eu faço essa check, eu coloco esse nomezinho aí e já passo para lá. Eu deixo ela só com essa primeira fileirinha, não preciso deixar com o nome porque já é óbvio que ela é, então eu só deixo ela assim. Eu também faço um trio de propriedades, que é a parte de questões, questões feitas e a de porcentagem. A de porcentagem vai me dizer quanto por cento da atividade eu já consegui fazer. Então, eu coloco uma fórmula bem simples, né, tipo, questões feitas sobre questões no total, e depois eu coloco para ele me apresentar o valor no formato de porcentagem. Por exemplo, eu coloquei 10 questões no total e eu fiz 2, então eu fiz um total de 20% daquela atividade. Eu também adicionei outras propriedades, como esse tipo de prova. Não sei se você vai usar, mas eu vou usar na parte lá de provas, na tabela principal. Eu acho que vai ficar muito melhor. Mas tem a opção de depois ser usado de tempo também. Vocês vão entender quando a gente fizer a parte da tela principal. Então, essa primeira tabela está quase pronta. Ainda vai ter mais uma propriedade ou outra, mas eu só vou fazer depois, porque essa outra propriedade vai estar interligada com uma outra tabela. Então, eu vou ter que fazer essa outra tabela para poder fazer essa propriedade. Vocês vão entender. Inclusive, eu vou explicar dois tipos de propriedade que eu não expliquei no vídeo passado, que eu disse que ia explicar nesse. Então, eu fiz uma tabela agora das aulas e dos assuntos. Aí, tanto faz se você quiser separar por aulas ou por assuntos. Vai depender do que você preferir. Eu coloquei as duas opções para poder lembrar que você pode escolher.
E aí eu vou mostrar as propriedades que eu fiz. Como sempre, eu separei uma propriedade em coluna para matérias e eu separei uma propriedade em coluna também para disciplinas, que é basicamente a mesma coisa, mas a de select de disciplinas eu acho mais importante do que a de matéria. A de matéria vocês vão entender o porquê que vocês vão usar ela depois. Mas se vocês quiserem, vocês podem apagar normalmente. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na outra tabela, na parte do select das disciplinas, vai ter que adicionar as opções. No caso, você vai colocar as suas matérias. Vocês podem apagar no template e colocar as de vocês. E vai fazer isso para todas as tabelas que tiverem essa coluna. No caso, essa de aulas e assuntos, também vão precisar fazer isso. Não precisa deixar as opções de cálculo 3 nas duas tabelas da mesma cor, por exemplo. Isso não vai influenciar em nada, então não precisam se preocupar com isso. Eu também adicionei uma outra propriedade tipo texto para assunto. Vocês vão entender melhor por que vai usar ela depois. Além do óbvio, né? Você sabe qual é o assunto daquela aula. A data, como sempre, para que ela possa aparecer no calendário. Como vão ter algumas matérias que eu vou estudar pelo livro, eu também adicionei essa propriedade para poder saber qual é o capítulo do livro daquela aula e daquele assunto. Então, assim, vai me ajudar a acompanhar melhor. Eu também coloquei essas checklists aí, mas é muito mais só para eu ter um controle. Mas eu nem vou precisar muito disso porque eu adicionei uma outra propriedade, que é de status, que eu vou poder acompanhar o andamento daquele assunto. Então, em qual parte eu tô de estudar aquele assunto, de concluir aquela parte. Então, eu coloquei aí 1/anotação e 2 para poder acompanhar qual é o passo a passo que eu tenho que seguir. Não necessariamente eu vou seguir todo esse passo a passo. Pode ser que eu pule 1 ou pule 2, dependendo da necessidade da matéria. Então, isso aí eu vou poder controlar e vocês também no Notion de vocês. Assim como na primeira tabela, eu adicionei uma parte de checklist para poder marcar se eu já tive aquela aula ou não, se eu já vi aquele assunto ou não. Na hora que eu fui puxar a checklist lá pra frente, eu acabei puxando do livro, mas eu arrumei isso depois. Agora eu vou fazer aquela relação entre as duas tabelas que eu tinha falado antes, e eu vou criar aqui com propriedade com o nome prova, mas pode ser qualquer nome, e eu vou escolher aqui esse tipo. Agora sim, eu vou ter uma relação nas duas tabelas, e vai aparecer uma mesma propriedade, uma de cada uma, nas duas tabelas. No caso, vai aparecer uma de tarefas na tabela de aulas e outra de aulas na tabela de tarefas. A próxima propriedade vai usar aquela relação que já tinha feito na outra coluna das duas tabelas e vai ser desse tipo aqui. Fazendo isso, eu vou poder escolher qual é a coluna da parte de tarefas que eu vou querer que apareça na tabela de aulas. Para isso, eu vou ter que selecionar naquela parte de relação a coluna da tabela de aulas que tem relação com a outra tabela. E depois, na parte de propriedade, eu vou ter que escolher qual é a propriedade, a coluna, da tabela de tarefas que eu vou querer que apareça na minha tabela de aulas e assuntos. Eu coloquei um exemplo, coloquei uma prova e 2 aulas, por exemplo. E aí, se eu colocar que a prova 1 vai ter o assunto da aula 1 e da aula 2, ela já vai aparecer ali na tabela de aulas e assuntos que a aula 1 vai ter na prova 1. Eu ocultei porque ia só repetir, mas a gente vai usar só aquela da segunda propriedade, nas duas tabelas. E a aula 2 vai estar relacionada à prova 1 também, porque eu selecionei as duas aulas na prova 1, naquela tabela de tarefas. Se, por exemplo, eu criar mais uma prova e disser que o assunto dessa prova vai estar na aula 2, ali na tabela de aulas e assuntos, na aula 2, vai dizer que o assunto dela vai estar na prova 1 e na prova 2. Já vai alterar lá automaticamente. Uma outra coisa também que pode fazer seguindo aquela mesma lógica da parte das provas é usar aquela segunda propriedade que eu falei na primeira tabela de tarefas com a parte dos assuntos. Então, as aulas que eu selecionei para a prova 1, que no caso é a aula 1 e a aula 2, vai aparecer o assunto delas ali. Só que dessa vez eu vou ter que selecionar a propriedade de assuntos e não a do título da página. Essa aí vai variar muito se vocês vão querer usar ou não, mas eu fiz a tabela para que eu possa ter um controle de quais provas antigas eu vou fazer para estudar para cada uma das aulas e para cada uma das provas. Então, eu fiz essa tabela, eu vou acelerar já que eu acho que pouca gente vai querer usar. Se você não quiser usar no template, é só você apagar, não tem problema nenhum. E eu segui basicamente a mesma lógica da primeira e da segunda. Também coloquei aquelas 3 propriedades das questões e que vem a porcentagem, e eu também fiz aquela mesma relação entre a tabela
de provas antigas e a dos assuntos, para que eu possa relacionar cada prova antiga aos assuntos das matérias. Essa tabela aqui, também não sei se vocês vão querer muito usar, mas essa vai ser muito simples, eu não vou relacionar ela com nenhuma outra tabela, é só para eu consultar mesmo e ter um controle realmente. Eu coloquei essa parte aí de disciplina, mas eu nem vou usar muito, porque já tem a parte de matérias, eu não vou colocar ela em nenhuma outra página também. Mas aí eu vou colocar as matérias ali do lado e vou colocar, tipo, primeira falta, segunda falta, alguma quantidade de faltas. Eu não acho que eu vou faltar muito as matérias, mas eu já vou colocar algumas aí. E aí eu coloco tudo como tipo de datas e eu vou selecionando. Se a primeira linha é de cálculo 3 e a primeira falta foi no dia tal, eu vou lá e seleciono o dia tal. Assim eu posso saber quantas faltas eu já tive de cada matéria. Uma outra parte também muito importante é essa aqui das páginas, que eu vou criar as matérias. Então aqui eu vou fazer um padrão de uma matéria e depois eu vou fazer uma forma de vocês ficarem repetindo esse mesmo padrão, para que vocês só mudem para as matérias de vocês. Então, assim como eu fiz naquela página inicial, eu vou primeiro colocar os títulos e depois eu vou preenchendo com as tabelas que eu vou precisar. Nessa parte aqui dos links, eu vou colocar uma parte para que eu possa adicionar os links e assim que eu clicar, eu já vou ser encaminhada para eles. Eu posso colocar quantos links eu quiser, mas eu vou colocar só uns 2 para que eu tenha esse padrão. Escrevendo isso aqui, usando aquela barra que vai abrir os comandos, eu vou clicar nessa parte aqui e eu vou poder abrir alguma tabela que já existe. Então, eu vou abrir a parte de tarefas e eu vou selecionar e filtrar para a parte que me interessa. Se essa tabela é de provas, então eu vou selecionar para que só apareça as provas. Então, eu vou usar o filtro. Vocês vão usar esse filtro para mais coisas também, mas por enquanto é isso. Depois eu vou selecionar aqui quais propriedades que eu quero visualizar, porque alguns não vai ter muita necessidade para provas só. Então, eu vou deixar só essas aqui aparecendo nessa tabela, nessa página. Aí, isso aí vai se aplicar tanto para tarefas normal, tanto para trabalhos, tanto para as aulas. Então, é só repetir esse mesmo passo e selecionar as que você vai querer visualizar nessa página. Eu deixei essas aí porque eu acho melhor. Nessa parte aqui das aulas eu fiz a mesma coisa que eu fiz com as provas, só que eu selecionei a outra tabela, a tabela de aulas e assuntos. Aqui eu não vou precisar colocar nenhum filtro por enquanto, porque aqui é só de aulas mesmo. Então aqui eu só vou organizar o que eu quero que apareça nessa tabela, nessa página aqui das matérias. Vai ter ainda a tabela de trabalhos e tarefas, que vai seguir o mesmo padrão daquela das provas. Então é só repetir o mesmo passo. Essa tabela aqui que eu fiz das novas eu tinha esquecido de mostrar antes, mas essa é uma tabela bem normal. Vai ser uma nova tabela em que do lado eu vou colocar as matérias, nas colunas eu vou colocar a primeira prova, a segunda prova, a terceira prova, a final, a segunda chamada. Se tiver mais provas é só adicionar mais colunas. E aí eu vou adicionando só as notas. Eu não vou linkar ela com nada também não, porque essa é uma consulta para não ter que ficar entrando no Siga o tempo todo. Então, escrevendo esse comando aqui, você vai conseguir fazer um botão em que você vai poder duplicar as páginas. Então, você vai abrir isso aqui, você vai modificar esse texto para que apareça o que você quer. No caso, eu vou colocar adicionar nova página. E depois você vai arrastar aquela página que você tinha feito antes, de matéria,
e vai arrastar para essa parte. Toda vez que você clicar nesse botão, ele vai criar uma nova página igual àquela. Para poder fazer a grade de horário, eu criei inicialmente aí uns quadros, só que depois eu achei melhor passar para a tabela para que pudesse definir melhor as tagzinhas que eu ia usar. No caso, as tags vão ser horários, segunda, terça, os dias da semana. Porque assim, lá eu vou colocar as páginas que no caso vão ser as matérias, e aí só vai preencher depois. Então agora eu vou fazer aquela alteração e adicionar a grade de horário nas páginas. Então para isso eu venho aqui nessas configurações do botão, venho no template, que foi aquela página principal que a gente tinha feito, e aí sim eu vou adicionar, daquela mesma forma que eu adicionei as tabelas, eu vou adicionar a parte dos horários. Depois já poder ocultar essa parte do horário em si, esse quadro dos horários, porque não vai precisar dele. E eu diminui o tamanho e coloquei colorido, porque fica muito melhor de visualizar assim. Mas não se preocupa que não vai ficar desse tamanho, vocês vão entender porque depois vai ficar bem menor. Então, como eu fiz essa alteração no botão, eu apaguei as páginas que eu tinha aberto, de exemplo para vocês, porque a atualização não vai automaticamente. Ele tem que fechar e poder abrir novas páginas para poder ir com essa parte lá da grade de horário. E agora sim, com as páginas criadas clicando no botão, eu vou poder modificar as páginas de acordo com as matérias que eu vou ter. Então, eu já mudei o título, eu coloquei cálculo 3. Ali, na parte da grade de horários, eu vou colocar um filtro, de modo que só apareça a matéria de cálculo 3 nos seus respectivos dias de aula. Tem como ocultar essa parte de horários ou só puxar para lá, porque não vai ser importante, essa parte não vai aparecer. E esse mesmo filtro que eu coloquei, de só aparecer a parte de cálculo, eu vou adicionar naquela partezinha ali de disciplinas em cada uma das tabelas que eu coloquei, em cada uma das páginas também. Porque assim, só vai aparecer as aulas de cálculo 3, as provas de cálculo 3, o trabalho de cálculo 3, as tarefas de cálculo 3, tudo isso só da matéria daquela página. E é interessante que se eu adicionar alguma tarefa, por exemplo, pode ser em qualquer tabela, mas estou usando como exemplo essa, e colocar aí como lista 1, por exemplo, lembrando que eu coloquei como filtro o tipo tarefa e as disciplinas de cálculo 3, se eu for naquela tabela principal da database e na tabela de tarefas, ele já vai estar lá, lista 1, com o tipo tarefa com as disciplinas de cálculo 3, porque se eu coloquei naquela tabela, ele já assume que essa tarefa é daquele tipo e daquela disciplina. Uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer lá no templatezinho é tirar o título das tabelas. Já que eu coloquei já o título por fora da tabela, não precisa colocar de novo. Então, tem como tirar clicando nesse botão aí. Mas já ajustei no template que eu vou disponibilizar para vocês. Se vocês quiserem, vocês também podem colocar cores nessas partes dos títulos, porque eu acho que fica muito melhor de visualizar, fica mais bonito também. Vocês podem mudar as cores para de vocês colocar tudo colorido, aí vai depender do que vocês querem. No template eu vou colocar assim, mas é só vocês virem nesse mesmo local que eu tô mudando as cores e tirar o colocar. Eu vou colocar uma capa também, seguindo aquele mesmo padrão de coisas do espaço, porque eu gosto. E na parte dos ícones, eu gostei muito de colocar cadernos. Tá vendo que ele aparece ali do lado da página? Então, eu mudei tudo para que o ícone, o emoji no caso, para que ele apareça cadernos. Então, de todas as matérias eu coloquei cadernos e ficou tudo mais bonitinho, ficou muito mais com cara de matéria. Pronto, eu fiz basicamente a mesma coisa de cálculo 3 para física 3 e estática, só de exemplo. São mais matérias, você pode fazer quantas matérias você tiver. Mas eu fiz aquele mesmo passo a passo, só que obviamente mudando as disciplinas para física 3 e estática. Nessa parte dos links eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz dentro das matérias, que eu coloquei aquela parte lá do comando e file. Nessa parte das tarefas do dia eu usei de novo aquela mesma tabela de tarefas, só que dessa vez eu vou colocar uma visualização em listas, porque eu acho que vai ficar muito mais fácil, eu não preciso de tanta informação aqui. É só eu clicar na página e já vou ter todas as informações. Então vai ser uma tabela, no caso, em listas, que vai ser muito mais simples. E eu vou colocar um filtro para que só apareça as atividades para o dia de hoje. No caso, todo dia, quando mudar no calendário, o Notion já vai mudar automaticamente as coisas que vão aparecer nessa lista, de acordo com as datas que você colocou na sua tabela principal.
Essa outra coluna aqui dessa página, ela é um pouco mais como de apoio, porque você vai colocar só uma lista de tarefas, que não é bem uma tarefa grande que precisa de uma página, nem nada. É só uma coisa bem simples, por exemplo, enviar um e-mail. Você coloca aí, enviar e-mail para tal pessoa. Então, você coloca aí e marca quando fizer. Também fiz aquele mesmo esquema de colocar o botão que eu fiz com outro, só que no caso, o to-do list já é o padrão, então já é muito mais fácil e rápido. E nessa parte aqui da grade de horário, vocês vão preencher com a menção da página, porque assim que vocês clicarem, vocês já vão ser redirecionados para ela. Por exemplo, aí eu tô colocando @cálculo 3. Então, quando eu clicar ali, nem que seja 2 cliques, eu não lembro direito, eu já vou ser redirecionada para a página de cálculo 3. E ele já vai aparecer ali na parte dos horários daquela mesma página, da mesma matéria. Eu ocultei ali a parte dos horários, como eu tinha falado antes, porque não vou precisar daquilo. Então, ele só vai aparecer no dia que tiver aula de cálculo 3. Nessa parte aqui do planejamento semanal, vocês vão usar aquela mesma tabela, selecionar os grupos e vão do dia da semana, porque assim vai aparecer sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e aí vocês vão poder ver qual dia que vocês vão estudar cada coisa, que vocês vão selecionar ou naquela tabela ou de uma outra forma que eu vou explicar para vocês depois. Nessa parte aqui de provas, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na parte de matérias, vão abrir aquela mesma tabela de tarefas e vão filtrar para que só apareçam as provas, no caso as tarefas do tipo provas. Eu também selecionei aí o que é que eu ia querer ver, como é uma tabela menor, com o espaço que eu coloquei menor, eu coloquei menos coisas para aparecer nela, só o principal mesmo, porque se eu quiser saber mais sobre elas é só eu clicar na prova e vai ter as informações gerais dela. Aqui eu adicionei o filtro do tipo prova, como eu falei. Eu também adicionei o filtro para que só apareça as provas que eu ainda não fiz, ou seja, que a caixinha lá estiver desmarcada. Você também pode colocar algum filtro que delimite alguma data das provas que você queira fazer, mas eu não gosto muito, eu prefiro usar o que define o tipo de prova, por isso eu coloquei. Eu também coloquei uma outra visão em lista, porque talvez fosse muito mais fácil de visualizar. E esse é um pouco menos carregada de informação, então isso já é o suficiente. Nessa parte de trabalho eu fiz a mesma coisa, eu coloquei os dois tipos de visualização, tanto em tabela quanto em listas. Eu também coloquei os mesmos filtros, só que obviamente para trabalhos, e eu também separei quais propriedades eu vou querer ver. Eu não coloquei muitas, porque como eu falei, a tabela é pequena, então eu só preciso ver o principal. Essa parte aqui vai ser bem parecida com a parte do planejamento semanal, só que não vai ser com os dias da semana, vai ser com aqueles estágios de anotação, livros, responde aí, que eu tinha feito na tabela de aulas e assuntos. Então, eu vou ter que abrir essa tabela e mudar a visualização para os quadros. E eu vou também mudar os grupos para que apareça a parte lá dos estágios e não a parte das disciplinas. Pronto, exatamente essa parte. Então, eu diminuí os quadros e coloquei colorido para ficar melhor. Então, tudo de aula que eu ainda precisar fazer anotação, eu vou colocar aqui, aí eu posso arrastar para o segundo estágio, quando eu for fazer ele, eu posso arrastar para o terceiro, já pular para o quinto, para o sexto, e aí vai depender da matéria e do que eu vou precisar fazer. Eu também posso ocultar aquela parte ali, que aqui não tem nenhuma tag, que eu não uso, então eu oculto para não ficar grande à toa. Porque se eu adicionar a página, mas não colocar nenhuma tag, vai ficar aparecendo ali, aí vai ficar muito grande e não é muito legal. Nessa parte do calendário, a gente vai usar as duas tabelas. Primeiro, eu vou colocar a parte de tarefas, que ele vai mostrar as datas de todas as tarefas que eu vou fazer. Eu vou mudar a visualização para calendário. Também vou tirar o título. E toda vez que eu adicionar uma tarefa, seja prova, trabalho, reunião, alguma lista para entregar, tarefa para entregar, ele vai aparecer aqui. Eu também vou mudar algumas propriedades, porque eu não vou precisar ver tudo, mas também eu vou querer ver algumas das propriedades. Por exemplo, as disciplinas, o estágio que eu tô, o andamento, essas coisas. Eu também adicionei um outro calendário, só que esse com relação à tabela de aulas e assuntos, para que eu possa usar melhor aquela parte lá do progresso, porque assim eu posso arrastar uma página que está no calendário e a tag, por exemplo, de anotação da aula já vai ser aplicada àquela página que eu criei, automaticamente. E eu também posso arrastar uma que já está em uma tag para outras e ele já vai ficar mudando automaticamente sempre que eu arrastar de uma para outra. Essa parte aqui das monitorias eu não vou usar muito, mas eu vou deixar aqui caso alguém use qualquer coisa só apagar. Vai ser uma tabela muito parecida com aquela que eu fiz da grade dos horários, porque eu fiz tabela só para poder colocar as tags do horário, segunda, terça, quarta, dos dias da semana.
e depois eu vou adicionando as matérias que vai ter monitoria naquele horário. Então, essa aqui foi o meu planejamento feito do zero, para que vocês possam aprender como que fazia, caso vocês tivessem esse interesse. Mas, de qualquer forma, como eu falei antes, eu vou deixar o template para vocês duplicarem e só modificarem para o que vocês sentirem necessidade. Na descrição, eu também vou deixar o link para que vocês possam instalar, porque para poder duplicar e usar isso aqui, vocês vão precisar ter o Notion instalado ou abrir, assim como eu estou usando na internet, e duplicar na conta de vocês. De alterações que vocês vão precisar fazer, vocês vão ter que apagar essas disciplinas aí. Cuidado para não apagar o botão, apaga só as disciplinas. Qualquer coisa, se você quiser mudar alguma coisa no template, você vai nas configurações do botão e muda naquele template. Se você quiser colocar as cores padrão, você já muda ali. E você, depois que você cria as outras matérias, muda aqui primeiro, não ali. Uma outra coisa que vocês vão precisar mudar também são as disciplinas que tem lá nas tagzinhas. Vocês vão precisar mudar isso. Eu recomendo que você mude na tabela principal, lá na parte lá de base de dados. Muda logo naquelas tabelas e depois que você vai ajustando em cada uma das páginas. Eu não recomendo que você mude já nas páginas das matérias, que pode ser que você confunda. Então é melhor mudar logo lá, já que é a tabela de base, e depois você vai ajustando para as matérias que você criou. Você também vai precisar mudar os horários de vocês ali. Se vocês quiserem, pode colocar mais ou tirar alguns. Você não precisa necessariamente mencionar uma página. Você pode já criar uma página qualquer com o nome da matéria e vai aparecer lá na página da disciplina de qualquer jeito. Mas eu recomendo que você faça daquele jeito, porque assim é só você clicar 2 vezes e já vai para essa página automaticamente. Sobre aquilo que eu falei das aulas do calendário que você poderia arrastar para a parte do progresso de estudo, você também pode mudar a parte de tarefas do calendário, por exemplo, aí prova 1, e mudar para a parte de planejamento semanal. Lembrando que a parte de planejamento semanal é uma tabela de tarefas e a parte do progresso é uma tabela de aulas e assuntos. Então, você tem que saber que você não pode, por exemplo, passar uma aula para a tabela de planejamento semanal, porque elas não estão na mesma tabela. Se você fizer isso, você vai criar uma aula na tabela de tarefas. Aí vai bagunçar um pouco, não recomendo que você faça isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui nos comentários ou podem falar comigo no meu Instagram. Se vocês precisarem de ajuda para mudar alguma coisa no template de vocês, podem falar comigo no Instagram que eu vou ajudar todo mundo. Para que vocês possam duplicar, vocês vão precisar clicar no link que eu deixei na descrição. E quando vocês abrirem essa página, vai aparecer ali, do lado de compartilhar, vai aparecer um botãozinho chamado duplicar. Quando você clicar ali, você vai criar uma outra página, igual a essa, no seu Notion, só que você vai poder editar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no meu canal. De novo, qualquer coisa, pode mandar os comentários aqui embaixo. E tchauzinho!